Queria que você, por favor, abrisse aí tua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. Diz assim: ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Diga assim comigo: amar e orar. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Amém. Eu queria orar com você. Ó Deus cheio de graça, nós não podemos, Senhor, caminhar sem o Seu poder nos envolvendo, sem o Senhor nos ensinando. Os que estão todos aqui, Senhor, aqueles a quem chegarão a Sua mensagem, todos nós, precisamos que o Senhor nos ensine um novo modo de viver, Senhor. Porque nós somos ensinados desde tão cedo, Senhor, alguns padrões para nos proteger, que na verdade nos fazem, Senhor, afastar do Senhor e daquilo que é pleno, que traz plenitude ao nosso coração. Esta é a Sua palavra. Nós não queremos nada além dela. É a Tua palavra, Senhor, que aplane os nossos caminhos. É a Sua palavra que nos prepara para a guerra. É a Sua palavra, Senhor, que abençoa as nossas casas. É a Sua palavra que tira as pedras das nossas mãos. É a Sua palavra que cura o nosso interior. E nessa manhã eu peço, venha com a Sua revelação. O Senhor que conhece os nossos corações, Deus, e o Senhor sabe das demandas daqui de dentro. Como nós muitas vezes temos guerreados com inimigos tão fortes, Deus, que parece que são invencíveis. Mas o Senhor nos ensina como vencê-los. E nesta manhã, nós queremos a Sua palavra, a Sua graça, alinhe os nossos corações. Seja bem-vindo mais uma vez, Deus, no lugar, Senhor, de governo neste lugar. Seja o Senhor, Deus, aquele a liberar as Suas sementes e a fazê-las germinar em cada coração, em cada vida. Queremos viver a liberdade para a qual o Senhor nos chamou. E nós sabemos que somente seguindo o Senhor Jesus é que conseguiremos de fato, Senhor, sermos livres, porque seu Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Encha-nos com essa consciência, Senhor, com essa revelação. E a gente entender, ó Deus, que nós não conseguimos pelo próprio esforço, mas o Seu Espírito está conosco, está dentro de nós, Deus, para que a gente consiga realmente ser como o Senhor Jesus é. Ah, Senhor, encha-nos nesta manhã. E eu peço, libera uma porção de graça e autoridade nesta manhã, Deus, agora. Revista-nos, Senhor, revista-nos, Deus, de um novo nível de entendimento das Escrituras. E eu peço mais uma vez, Deus, dá-me
uma autoridade fresca dos céus para compartilhar das Escrituras, Deus. Envia os seus anjos ao redor desta casa, Senhor, fazendo, Senhor, frente aonde nós estamos, para que neste lugar haja um fluir dos teus rios e das tuas águas abundantes, que nos lavam a nossa alma, Senhor, sacia o nosso espírito. Eu peço, Senhor, que seja a sua voz, o seu governo, a sua força, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Yoshayalavassaham, Yashalamahandesteya, Yashalam, Yasalaham. Choralam. Fica mais um pouquinho nesse ambiente de oração. Oralamashaya laham. Oralamasohia lamashaya. Há um rio que quer fluir nesta manhã, irrigando o teu coração. Yoshayalaya nasayah. Oh, Cristo, vem com seus rios e suas águas abundantes, curando corações nesta manhã, Senhor, curando corações, abrindo entendimento num nível novo. Conectando-nos ao trono de glória, porque somos carentes da sua presença, precisamos das suas águas vivas. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, aleluia. Que continuemos nesse espaço, nesse clima, nesse ambiente de oração, porque o Senhor vai falar conosco, e o Senhor é um Deus que quer alinhar corações, amém? Quando nós nascemos de novo, porque Jesus disse que quando nós o recebemos, nós precisamos nascer de novo, e o novo nascimento nos marca com um novo modo de viver, amém? E o Senhor nos ensina a sairmos de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. O Senhor nos ensina nas Escrituras tudo que nós precisamos, todo o caminho para segui-lo. E Jesus se manifestou para que eu e você sejamos livres, que a gente tenha uma vida em abundância. Você crê nisso? E é muito, muito importante que quando a gente contemplar as Escrituras, a gente perceba que aqui não são simplesmente leis que Deus aponta para nós, porque Ele é muito exigente. A palavra do Senhor nos aponta um modo de viver livre, com teu coração livre, com as suas mãos sem pedras. Quando eu falo suas mãos sem pedras, é porque quando antes da gente nascer de novo, antes da gente estar inserido neste novo modelo de vida que Jesus quer desenvolver em mim e em você, e é isso que Ele tem feito, é assim que Ele tem se comprometido com a gente, amém? Quando nós aceitamos, Senhor, eu quero te seguir, a gente está deixando para trás, a gente está dizendo, eu deixo para trás o meu modo de pensar, eu deixo para trás o meu modo de agir, Deus. Eu quero de verdade ter uma aliança com o Senhor, ao ponto de o Senhor me ensinar o início de todas as coisas. Eu quero, Senhor, eu quero aprender a me relacionar, eu quero aprender a ser livre, eu quero aprender a usufruir de uma vida fresca e nova, a partir daqui, porque no céu ainda seremos como algo que a gente nem consegue imaginar. Haverá uma liberdade, haverá uma graça, haverá um amor, haverá uma onda de glória que nos reveste, mas ela começa aqui, uma vida abundante, uma vida que te livra de cada algema, porque o mal está no mundo,
A palavra diz, o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, mas você e eu fomos chamados para sermos livres do mal deste mundo. E é sobre isso que eu quero falar com você, a partir deste texto que nós estamos lendo. O Senhor nos ensina coisas frescas do céu. E Ele fala assim, siga-me. Lembra quando Ele estava ressurreto já? E Ele encontra Pedro no caminho. E Ele vira para Pedro, acho que eu até já falei isso aqui algumas semanas atrás. E Ele fala assim, Pedro, segue-me. E Pedro vai seguindo Ele, vê João correndo atrás. Ele fala, e este? O que Deus quer de nós, o que Jesus fala para nós quando nos chama é siga-me. Eu vou ensinar para você uma nova maneira de viver. Você está disposto a tirar antigas maneiras para que novas sejam atribuídas a partir de agora? Porque se você fizer isso, quanto mais você fizer, mais vida você terá. Quanto mais morte você deixa para trás, mais ressurreição você vai provar. Quanto mais coisas você abrir mão, mais você ganhará. Quanto mais ressentimentos, dores você deixar para trás, mais liberdade, mais lucro, mais abundância você terá. Este é o reino de Deus e a sua proposta. E aqui diante deste texto que nós estamos vendo, nós estamos diante, gente, do sermão. Se Jesus estivesse em carne aqui, Ele já esteve no mundo em carne. Qual foi o primeiro sermão que Ele deu? Foi esse, a partir do capítulo 5. Ele viu uma multidão de pessoas e Ele começa o famoso Sermão do Monte. E dizem alguns estudiosos que se a Bíblia se resumisse só ao Sermão do Monte, já estaria toda a essência de Deus ali. Então ela vai falar sobre muitíssimos critérios para que eu e você sigamos essa nova vida, um novo modo de viver, um novo modo de viver a vida. E que eu quero abrir contando testemunho. Eu gosto de falar essas coisas porque eu acho que nos aproxima. E eu me lembro, se eu já contei isso, me perdoem, mas eu me lembro que logo que eu estava ali com meus 17 anos, entrando numa conversão genuína, apesar de já estar na igreja desde que eu nasci, quando Jesus se apresentou de verdade como meu pai e não o Deus dos meus pais, eu tive um sonho naquela época, um sonho muito enorme, mas a partezinha que eu quero contar aqui era assim, eu entrava num lugar, eu estava meio perdida no caminho, eu chegava num lugar muito grande. Eu não sabia se era um hospital, se era uma faculdade, o que era. Mas eu chegava ali e eu entrava naquele lugar, o lugar era muito branquinho. E eu começava a entrar pelos corredores, eu entrava dentro de uma sala, e quando eu abria a porta, era uma sala de aula. E as carteiras, sabe aquelas carteirinhas que as crianças... Era de crianças de 5, 6 aninhos, ou seja, bem pequenininha. Apesar de eu só ter 1,57, eu me lembro que eu entrei naquela sala de aula e eu vi vários alunos, crianças, e eu sentei naquela carteira. E eu vi a lousa, e a professora estava escrevendo as vogais, A, E, I, O, U. E o Senhor me disse assim, eu vou ensinar para você o início de todas as coisas. E este sonho, gente, permeia minhas orações até hoje, quando eu me deparo com circunstâncias que eu não sei lidar. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, todas as vezes que a gente se lembra que Ele nos ensina um novo modelo de viver. E nesse Sermão do Monte, Jesus está fazendo exatamente isso. Ele está começando a ensinar aqueles que querem segui-lo, qual é o padrão dos céus para que a gente seja livre. Qual é o caráter do coração de Deus? Qual é o desejo do coração de Deus? Está no Sermão do Monte. E aí a gente vai ver esse texto que nós lemos, que eu digo a você que para mim, eu acredito que para você também, seja um dos mais desafiadores na nossa jornada cristã. Ao meu ver, existem duas coisas mais desafiadoras na nossa jornada cristã. Primeiro, perdoar. Alguém tem facilidade? Perdoar é uma das coisas mais difíceis, não é? Que Jesus sempre disse, né? E Ele reiterava isso várias vezes. E a segunda é amar. E eu imagino que isso seja difícil porque ele requer um grau de morte diferente nosso.
do nosso ego. Porque para eu perdoar, eu preciso perder. Porque para eu amar, eu preciso sair do meu lugar de idolatria do meu ego. São duas coisas difíceis, mas quando se fala em amar os inimigos, o negócio dá um upgrade. O negócio sobe de nível. Este é o nível da nova vida. E eu queria falar com você a esse respeito, porque eu acredito que uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente fala sobre amor, é porque nós aqui, do Ocidente, a gente entende amor de um modo diferente. Eu fui até, inclusive, no dicionário para saber, no dicionário do português, para saber o que dizia a respeito, significa a palavra amor. E até no nosso dicionário, ela está totalmente diferente do que essa palavra no original, no grego, ela diz. Então, aqui em português, a palavra amor significa forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade, ou seja, de sangue. Até aqui também tem no nosso dicionário que é uma atração baseada no desejo sexual. Isso é amor no português. Mas esse amor, no original, ele é o ágape. Já ouviu falar desse amor? E esse amor, ele não tem a ver com a tua emoção ou a minha. O amor ágape, no seu original, ele fala principalmente sobre um amor que escolhe amar e fazer o bem. Isso é o amor ágape. Foi isso que Deus tem conosco, é isso que nós somos desafiados a ter. Ou seja, às vezes olhando para uma pessoa, pelos nossos inimigos ou até para o nosso próximo, e a gente acha impossível amar e nos apegar afeiçoadamente àquela pessoa. Está tudo bem. Não é isso que Jesus está falando. O que ele está dizendo é: escolha. Você pode não ser movido pela tua emoção. Você pode olhar para um inimigo, e já já a gente vai falar quem são os inimigos. Você pode olhar para alguém que parece que não é digno do seu respeito, inclusive. Tem essa pessoa na sua vida? Que não é digno às vezes porque ele é injusto, porque ele é cruel, porque é alguém que de verdade faz da sua vida algo muito difícil de se viver. E você olha e aí você fala: Jesus pediu para eu amar. Calma aí que deixa eu aqui reproduzir uma coisa. Tô amando. Ai, que ódio. Porque a gente não é capaz de fingir essas coisas. A gente não é capaz. Deus pode gerar afeição no nosso coração. E Ele o faz. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas o que o Deus está pedindo para você, o que Jesus está pedindo, não é que você finja que você ama, ou que você fique tentando achar alguma coisa dentro de você, para que você se afeiçoe àquela pessoa. A afeição está automaticamente ligada à tua emoção. O amor que Jesus diz para a gente ter pelos nossos inimigos, ele é excedente a isso. Ele excede a isso. Qual é esse amor? Cale a sua emoção. Cale. Deixa ela num lugar onde ela não te guia, porque inclusive eu quero abrir aqui um parênteses. A nossa sociedade, a nossa cultura fala que tudo que você quer, você pode. Ela coloca a sua vontade, a minha vontade num lugar, numa idolatria, num altar, na nossa sexualidade. E em qualquer área da nossa vida parece que o desejo é o mais importante. Faça tudo o que você quiser e você será livre. Isto é mentira. A Bíblia nos diz que isto é mentira. Aqueles que são guiados pelas suas emoções, na verdade, são prisioneiros de si mesmos. Nunca se bastam. Só machucam um ao outro. Pensa aí nessa circunstância. Nós estamos falando agora, né? Citei agora sobre sexualidade. Você imagina você mesmo que está me ouvindo, você ir e seguir os seus impulsos sexuais, como se o seu desejo fosse o mais alto e o melhor. Agora me diga se isso ia beneficiar você, a sua mente, o seu casamento, as pessoas que te rodeiam. Iria? Que seriedade? Pode dizer. O que iria causar? Destruição. Destruição sua. Nós vemos pessoas que facilmente se viciam e lutam para serem libertas porque cederam em algum momento, ou porque tiveram alguma questão na sua vida, elas lutam, elas sofrem para serem livres. Não é verdade? Nós vemos casamentos esfarelados. Por quê? Porque o homem ou a mulher cederam em algum momento ao seu desejo. Ceder a desejos, a impulsos emocionais, em qualquer área que for.
vai chegar a conta. E assim, quando nós nos depararmos como um cartão de crédito, sabe quando você excede a sua compra e chega a fatura? Difícil, né? Quando você pega aquela fatura e fala, meu Deus, como foi que eu gastei tudo isso? E aí a gente tem que fazer o quê? Às vezes tem que fechar as contas por meses. Às vezes negociar, gente, é uma coisa terrível, não faça isso não. Mas quem é que já não passou por algo assim? Quando inclusive as nossas emoções estão perturbadas, a gente vai às compras. Mulheres sofrem muito disso, não é verdade? A gente está assim mal, brigou com o marido, sei lá, a gente vai fazer o quê? Cortar o cabelo. Não é verdade? A gente vai fazer o quê? Comprar uma roupa nova. Porque a emoção em ebulição nos impulsiona a fazer algo que parece que o nosso desejo vai realizar e nos fazer felizes. A gente corta o cabelo e eu digo, você ficou mais feliz? A gente compra uma roupa nova, você ficou mais feliz? Quando você vestiu já era, você já quer outra roupa. Todos os desejos, o que eu quero dizer é que todos os nossos desejos, quando nós imaginamos que as nossas afeições têm um lugar de primazia na nossa vida, nós estamos indo para um lugar de morte e de aprisionamento. E Cristo quer nos libertar. E quando Ele fala sobre o amor que você pode dar àquele que te faz mal, Ele está dizendo, não seja refém da tua emoção e escolha acolher. Escolha acolher. E aí começa a se abrir links para outros versículos que eles começam a casar. Então aí você pode, quando o seu inimigo tiver fome, você vai fazer o quê? Porque são atos de bondade. Isso é o amor que Jesus está falando aqui. Não é você se forçar a amar alguém que está te fazendo muito mal, mas é você escolher ser livre da tua afeição e você acolher aquele que precisa de você, ainda que seja quem está trazendo mal ao seu coração. Ok? Essa é a primeira coisa. Eu quero falar sobre este texto, sobre estas instruções que Cristo está dizendo para nós. Amar e orar pelos inimigos. E é muito interessante, porque quando nós nos vemos diante da vida, né, querendo colocar os afetos no seu devido lugar, porque eles não são ruins. Deus nos deu os nossos afetos. Quando eu falo afetos, tem a ver com as nossas emoções. Deus nos deu essa afeição, esse carinho. Você tem pessoas que você se acarinha mais, não é? Você tem amigos que são chegados, você tem estes. Mas quando a gente se coloca além deles, a gente começa a crescer. E quando os inimigos, as pessoas difíceis são colocadas na nossa vida, e a gente não se dá o luxo de sermos envolvidos por aquilo que eles fazem, e a gente consegue pagar o mal com o bem, então nós somos livres. E aqui eu digo, quando você se encontrar com alguém, quando você estiver lidando com alguém, gente, que fala mal de você, que tem feito injustiça contra você, que tem mentido ao seu respeito, que tem traído você, que tem machucado você. Quando você lidar com esses tipos de pessoas, porque o mal está no mundo e nós vamos cruzar, lembre-se de algo. O Senhor quer trazer um novo upgrade na nossa revelação em relação ao seu amor e a sua graça. O maior mal que o malvado pode causar em nós é nos tornar maus. Eu vou dizer de novo. O maior mal que alguém malvado consegue fazer em você é te tornar tão ruim quanto ele. E o mal tem esse quesito. No trânsito a gente consegue ver isso, não é? A gente está no trânsito, alguém vai lá, fecha a gente. O que acontece com a gente? Eu vou deixar que vocês digam, enquanto eu tomo água. Dá uma bonizinada. E o que mais? Abençoa? A gente... Leva, que senão eu te mando ele.
O que a gente faz? Suscita o mal do outro. Às vezes ele está lá irado, às vezes ele dá um xingo em você, nem te conhece, dá um xingo em você. Qual é o instinto emocional? Revidar. Revidar. Mas aqueles que seguem Jesus são convidados a não ceder a reações emocionais, a estar além. E aí eu digo de novo, o maior convite de Cristo para você aqui nesta passagem é: não permita que o mal te torne malvado. Não permita, pague o mal com... Por quê, gente? Há um ciclo espiritual que acontece. Um ciclo. O mal, ele nasce em uma geração X. E aí ele vai e ele começa a encaminhar e ele suscita a maldade no outro. Esse que não guardou almoço para janta, vai lá e suscita o mal no outro. Vira um círculo infindável. Um mal vai chamando o outro, que vai chamando o outro. E é desejo de vingança, e é raiva guardada. E aqui dentro só amontoa lixo. Os discípulos de Jesus não foram criados para ser montões de lixo. Os discípulos de Jesus foram criados para ter vida em abundância, para gerar vida em abundância. E o Espírito Santo está em você. E Ele vai te ajudar a tirar o lixo que está aí dentro de você. E como fazer isso? Atente-se ao que Cristo disse. Vocês ouviram o que foi dito. Diziam na época, porque era uma lei lá, que está lá em Levítico: ame o seu próximo. E eles acrescentaram, porque na lei não está escrito odeie seu inimigo, tá? Não está escrito. Mas com os anos, eles foram entendendo que aqueles que não eram de Israel, que não eram do habitat dele, eram inimigos. Inclusive eles tinham não sei se é ditado que se fala, mas eles tinham uma expressão, eu vou ler para vocês que eu fiquei absurdada. Eles diziam assim um para os outros, os judeus: se um judeu ver um gentil cair no mar, não deve ajudá-lo de modo algum. Porque está escrito: não te levantarás contra o sangue do teu próximo. Mas esse gentil não é teu próximo. Veja isso. Veja isso. E a gente olha para isso e a gente fala: meu Deus, como alguém pode fazer uma coisa dessa? Mas eu pergunto a você: existe ódio e raiva no teu coração contra alguém que mora na sua casa? Alguém da sua família? Alguém do seu trabalho? Existe um revidar de raiva quando alguém lança raiva sobre você e a gente expulsa, e a gente repugna, e a gente não quer conversar. Existe isso? Porque se existir isso, Jesus está nos convidando: vem, me siga, eu quero fazer você mais livre. Vem, me siga. Seja capaz de amar além das suas afeições. Seja capaz de entender que esse seu inimigo, na verdade, pode arrancar o melhor de você. Esta é a proposta de Cristo em seu evangelho. Quando você lidar com um inimigo, e todos nós vamos fazer isso. Se já não fez, vai fazer. E se já não fez, eu ainda até desacredito, porque todos nós já temos uma certa idade. Todos nós lidamos com aqueles que são difíceis e que nos trazem mal, que são injustos. Sabe os injustos? Sabe aquela pessoa que você fala assim: essa aqui não me desce nem quadrado? Sabe essas pessoas? Jesus está dizendo: eu quero usar esta pessoa para te tornar como eu, como a mim. Porque lá na cruz, você se lembra disso? Jesus expressa uma oração. Qual é? Para quem ele estava? Para as pessoas que fizeram mal, para aqueles que o crucificaram. Jesus o tempo inteiro nos ensinando como nós devemos viver. E veja, às vezes a gente acha que o instinto de vingança, que a vontade de que o outro sofra é justo. E eu vou falar para você que se fôssemos olhar pelos olhos humanos, poderia ser legítimo. Mas nós não somos só humanos. Nós somos chamados a termos uma natureza divina. E isso faz o que conosco? É a gente estender a mesma graça que nós não merecemos para aquele que também não merece. Disso se trata o Evangelho. O Evangelho não passa o mal para frente. O Evangelho para o mal. E como é que para o mal? Com o bem. É a única maneira da gente parar
o injusto, a injustiça e o mal, é quando ela morre dentro de nós, é quando ela para em nós. Você já fez essa oração? Eu me lembro que eu estava passando por um período muito difícil, há muitos anos atrás. Uma pessoa tinha me traído da forma mais absurda possível. E eu sofri tanto com aquilo, tanto, me fez tanto mal, cheguei a ficar até meio doente. Só que o Espírito Santo habita em você e em mim. E vai chegar momentos, queridos, que você não vai ter uma pessoa para te ajudar ali. Na hora você precisa de uma graça. E o Senhor está em você para te dar esta graça. E Ele vai suscitar em você uma memória, um lembrete, talvez um impulso de fazer aquilo que precisa ser feito. E naqueles dias eu me lembro que começava a vir na minha cabeça, gente, impulsos de fazer mal até mesmo a mim, depois de ter passado por aquilo, e a raiva contra o outro, e eu dizia assim, e não era uma revelação, gente, não era um entendimento meu, era uma revelação de Deus, e eu dizia assim, olha, Satanás, você chegou até aqui, mas daqui você não vai passar, aqui dentro você não vai mais chegar, eu posso tomar decisão por mim nessa hora. Eu chorava muito nessa época. Por 3 meses eu lidei com isso, o tempo todo. Flash na cabeça. Por quê, gente? Porque a gente precisa ser aperfeiçoado. A gente precisa crescer. Mas você não está sozinho nessa. Não é pela sua força. É pela força daquele que habita em você e em mim. Que a gente pode viver um evangelho verdadeiro. Ser discípulo de Jesus de verdade. Então quando vier coçar na sua boca para você revidar aquele que está falando mal de você, e você fazer uma conversinha para você também falar do outro, porque afinal de contas é legítimo, afinal de contas ele fez algo terrível, cale-se, pare o mal dentro de você, e o mal não vai prosseguir, é palavra do Senhor. Abra comigo em Romanos, no capítulo 12, no versículo 17. Tem como colocar aqui no telão a versão NVT? Vamos lendo. Enquanto não está lá, vamos lendo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Vejam, a verdadeira paz que a gente pode viver, ela não é circunstancial, ela não está do lado de fora, ela está aqui, ó. A maior guerra que a gente enfrenta é a daqui. E a melhor paz, aquela paz que Cristo nos dá, ela vem daqui. Ela não vem das circunstâncias tranquilas. Se depender de você, tenha paz com todos. Faça paz. Aquilo que está dentro de você, faz vir para fora. A paz. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, era aqui que eu queria ver. Pelo contrário, nós estamos no versículo 20. Pelo contrário, vamos ler juntos? Se seu inimigo estiver fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que está dizendo aqui? Escolha amar aqueles que não merecem, talvez aqueles que arrancaram o seu pão, talvez aqueles que arrancaram a sua paz. Não paguem isso para eles, façam diferente
diferente, porque o Pai de vocês, celestial, é diferente. Sejam como Ele é perfeito. Deus não é aprisionado, Ele quer que a gente viva em liberdade. Se o seu inimigo tiver fome, ainda que ele tiver tirado comida da sua boca, quando você tiver comida, dê de comer a ele. E não é assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Sou melhor. Vou dar de comer para ele porque eu sou muito melhor. Não, querido, tenha temor e reverência, porque você sabe que afeição você não vai ter. Tenha verdade no teu coração, porque vai ser difícil fazer isso, mas faça isso com amor e temor no teu coração, de que Ele não é digno de graça, assim como você também não é, assim como eu também não sou. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. E aqui tem esse versículo aqui que muitas pessoas não compreendem, que ele diz que ao fazer isso montará brasas vivas sobre a cabeça dele. Algumas pessoas acham que é assim: eu vou uma espécie de vingança, não é? Não. Entendam o caráter de Deus. O caráter de Deus está de Gênesis a Apocalipse. O caráter de Deus é: eu quero oportunizar para Ele um tempo também de arrependimento. É isso. Amontoar brasas vivas na cabeça do outro é quando você você paga o mal com o bem. Você dá uma oportunidade para o outro que te fez mal repensar e perceber que a conduta dele não está adequada, não foi adequada, e ele ter a oportunidade de se arrepender e encontrar também com o caminho de graça de Cristo. Você e eu somos chamados para seguir Jesus no caminho e para chamar outros para seguir no mesmo caminho. E quem dirá, que maravilha seria se esse que nos traz dores puder caminhar também no mesmo caminho do arrependimento e reconciliados com Cristo. Que graça vai ter? Não vai faltar pão para você. Na tua mesa haverá fartura. Prepara, Senhor, uma mesa farta perante mim na presença dos meus inimigos. Não é vingança. Dê de comer, dê um lugar na sua mesa para aqueles que não merecem. E assim nós estaremos fazendo como nosso Pai Celestial. E seremos então parecidos com Cristo, desamarrados de raiva e rancor. Porque a raiva e o rancor apodrece o teu coração, a tua alma e as tuas relações. E o que o Senhor está dizendo aqui é: seja livre. Eu não quero que você caminhe amargurado. Eu não quero que você caminhe com as suas mãos tão ocupadas ao ponto de você não conseguir pegar o pão do dia que eu vou te dar. Tenha as suas mãos livres de pedras, porque eu tenho pão para você. É isso que o Senhor está falando para nós. É uma novidade de vida. É um novo modo de viver. É um novo modo de viver com o outro. É um novo modo de apresentar Cristo no mundo mal. Porque o mundo está no maligno, mas você não. Você não está no maligno. Você está em Deus, que tem vida em abundância. Que pode, por teu coração estar tão livre como o de Cristo, oferecer uma água fresca àquele que um dia tirou de você o básico e o essencial. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E aqui Jesus não para, ele fala: amem aos seus inimigos. E também, o que diz aqui? Orem pelos seus inimigos. Orem por ele. Porque existe um segredo espiritual na oração. Queridos, é muito difícil, a gente não está aqui tentando dissimular que a gente não fica com raiva. Só se fôssemos querubínicos. Só se já tivéssemos partido para a glória. Se qualquer um de aqui disser para mim: não sinto raiva, sou tão pleno. Não é verdade, me perdoe, mas você deve estar mentindo. Porque nós somos humanos. Não existe quem do menor ao maior, até criança sente raiva. Criança faz pirraça. Criança diz para a mãe: eu te odeio, não é? Quando é às vezes ele está lá, como é que fala?
quando ele é contrariado, ele fala assim: eu te odeio, mãe. Aí entra aquela coisinha assim no coração da mãe, imagino, né? Ai, eu sei que é só da boca para fora, não é isso, não é verdade, não é real. Se até criança sente raiva, você também. Eu não estou querendo dizer que é pecado e é errado a gente sentir raiva. Mas veja, ser dominado pela tua ira e deixar as suas afeições e a sua emoção tomar um lugar de primazia na sua vida, isto é pecado. Isso vai causar destruição sobre você e sobre o outro. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que causa destruição, querido. É por isso que Jesus fala: não façam isso. Por quê? Porque a destruição vai perpetuar. Mas quando a gente simplesmente decide: Senhor, eu estou com muita raiva. Quantas vezes eu já orei assim, gente? Senhor, eu estou com raiva, o Senhor sabe que eu estou com raiva, é injusto, Deus. Aí Deus vai lá e fala assim: você é capaz de me dar aqui? Às vezes eu pirraço também. Às vezes eu demoro. Por quê? Porque afinal de contas, Deus é injusto. Até Deus nos convencer do nosso pecado. E a gente perceber: é verdade, Senhor, eu não sou melhor do que meu irmão, né? Eu entrego para o Senhor isso. E eu quero, aí entra a oração. Oh, coisa maravilhosa a gente orar. E que eu abro um parênteses, não é orar vingança não, tá? Deus... Vocês já fizeram essa oração, né? Estão rindo. Deus, quebra a perna dessa pessoa. Deus, faz ele perder o emprego. Olha só o que ele está fazendo. Faz ele passar, Senhor, por tudo que ele está dizendo, que ele fez eu passar. Não é esse tipo de oração. Isso daí, gente, não é oração. Tá bom? Isso não é oração. Diriam os amigos da libertação que isso aí é oração de feitiçaria. Bruxaria. Gente, que coisa mais horrorosa. Gospel. Que coisa mais horrorosa. Não é esse tipo de oração. Porque isso daí, gente, isso daí é a gente usar da nossa fé para manipular e achar que a gente sabe o que é melhor ser feito e botar a nossa raiva e o nosso pior para fora. Não é essa a oração que eu estou dizendo. Qual é a oração que eu estou dizendo? Ah, gente, você já fez isso, é muito difícil. Essa oração é muito difícil, mas foi por isso que Jesus falou: amem e orem. Por quê? Porque quando a gente começa a orar honestamente, aqui falando da oração honesta, e a gente dizer que é difícil mesmo, mas Deus, eu estou aqui porque olha, só a sua graça. Porque olha, Deus, eu sei que eu preciso, a sua palavra fala que eu preciso liberá-lo. Então eu quero, Senhor, orar. Deus, abençoe, Senhor. Abençoe este irmão que está fazendo algo comigo. Abençoe essa pessoa que talvez ela está cega pelo mal. Aí acontece algo extraordinário, porque a oração tem destas coisas. E é por isso que eu amo tanto a oração, gente. Porque a nossa oração, a gente acha que ela vai mudar o outro. E eu não estou dizendo que a nossa oração não tem efeito, tá? Não é isso. Ela, inclusive, pode e muito se muda fora. Mas antes que esse lugar chegue, acredite. Antes que a sua oração chegue para mudar o seu inimigo, ela vai mudar você. Ela vai mudar você. Porque a partir do momento que você começa a falar: eu perdoo, Deus. Eu não consigo ver, gente, amor sem perdão. O amor não existe sem perdão. Não existe. Os casados aqui sabem disso, não é? Aqueles que se relacionam sabem disso. Não existe a possibilidade de a gente amar alguém com um amor verdadeiro, não um amor egoísta, mas o amor verdadeiro se a gente não perdoa. Ok. Quando a gente começa a orar e a gente começa a perceber que no nosso coração existe instinto de vingança, a gente queria mesmo que a pessoa afundasse ali, logo ali, ó. Igual essa expressão do judeu, que fala assim: gentil, o gentil quem não era do povo dele, precisa salvar ele se ele estivesse afogando, não, porque ele não é. Tô nem aí. Às vezes, gente, seja sincera e honesta, às vezes a pessoa faz tanto mal para você que o que você quer mesmo é que ela se afogue no mar. Mas ali naquele lugar da oração você vai fazer o quê? Você vai dizer: Senhor, a verdade, Deus, é que eu queria que amarrasse uma pedra no seu pescoço e ele se afundasse. Aí, quando você está te falando isso, o Espírito Santo é incrível. Ele vai dizer assim: você se pegou aí no flagra?
Veja que o seu coração não é tão bom quanto você achou que era. Aí a gente começa a se constranger. Aí a gente fala: Deus, olha a oração que eu estou fazendo. Olha o desejo que está dentro de mim pelo outro. Deus, me perdoa. Eu não sou melhor do que ele. Abençoa o Senhor. Se ele está cego, Senhor, abre os olhos dele. Aí você começa a transicionar. E o amor que antes era forçado, agora começa a ser limpo. Começa a ser puro. Você começa a olhar, aí sim, talvez, nascendo, quem sabe, uma afeição. E se não nascer afeição, pelo menos as suas mãos não terão mais pedras. Porque é na oração que vai cair as suas pedras. Quando você estiver prestes a apedrejar alguém. Quando eu estiver prestes a apedrejar alguém. E eu quero aqui fazer esse paralelo. Vocês se lembram? Eu estou fazendo a referência sobre as pedras porque eu estou me lembrando da mulher adúltera. A mulher adúltera, falando rapidamente sobre isso. Então, ela foi pega ali, obviamente, em adultério. E é muito interessante, porque para a cultura dos judeus isso era inconcebível. E pela lei ela deveria ser apedrejada. Eles pegaram a mulher no ato do adultério e eles arremessaram ela diante de Jesus. E ali eles falaram: e agora, Jesus, o que você vai fazer? Querendo pressionar Jesus, mas eu quero te dizer que a gente, com os nossos argumentos, não consegue colocar Jesus contra a parede. A grande realidade é que o Senhor vai vendo o mais profundo, o mais íntimo, e Ele vai trazer sobre você, gente, sobre mim, uma revelação fresca, e uma nova face do seu amor, que é muito maior do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar, do que a gente pode pegar. E graças a Deus, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. E graças a Deus, porque Ele sabe que se Ele não nos amasse com um amor assim extraordinário, esse amor ágape que não espera que o outro dê, mas que Ele se dá, que é o amor dos inimigos, amar os inimigos, é isso. Eu não espero que Ele me retribua. Eu dou porque há algo dentro de mim que o próprio Deus fez nascer. Eu dou porque Deus me dá essa escolha de fazer o bem. Eu dou porque eu também sou amada. E aquela mulher pega em adultério ali, gente, talvez vestidas ali com seus lençóis, tão envergonhada, ali ela já sabia: minha morte é certa. Qual vai ser a primeira pedrada? Tomara que pegue logo na cabeça e eu desmaie para não doer muito. Imagina a cabeça dessa mulher. Então Jesus olha para aqueles e ele escreve na areia, é a famosa passagem que ele escreve na areia, e ele diz assim: aquele que não tiver pecado, faz o quê? Você imagina que estavam os paralelepípedos na mão? Porque aquelas pessoas eram movidas pelo ódio, quebrou a lei. A lei de Deus, gente, não existe para matar. As leis do Senhor existem para gerar vida sobre nós, para que a gente estenda a vida sobre o outro. A lei de Deus é o amor, é a graça, é o perdão. E ali com aquelas pedras nas mãos, o que aconteceu que diz ali? Você já leu esse capítulo? Cada um por vez, do mais velho até o mais novo, começou a cair as pedras, porque eles foram pegas no flagra. O próprio ódio que eles tinham pela mulher, as próprias coisas internas que ninguém sabe, as suas coisas internas que ninguém sabe, nem seu cônjuge, as coisas das quais você faz ou você pensa que ninguém sabe. Muitas vezes nos enclausura num lugar de acusação e o Senhor está dizendo assim: ore pelos seus inimigos, para que eu possa te convencer de largar as pedras, para que a sua vida não gere mais morte, mas que gere a vida, restauração, perdão, refrigério. Esses somos nós. Você é chamado, e eu sou chamada, para agir além dos nossos instintos, porque nós somos as pessoas que o Senhor nos chamou para sermos parecidos com Jesus. Então, quando você amar com um amor que decide, escolhe fazer o bem, e quando você orar por aqueles que te perseguem, você vai ver, meu querido, que você não precisa estar preso neles. Você vai ver que você não precisa viver uma vida amargurada.
Vida amargurada é aquela que retém o mal que fizeram. É aquela que guarda e todas as suas relações começam a amargurar. Isso é morte. Mas o Senhor fala assim: eu quero restaurar as suas relações, eu quero restaurar você, eu quero dar a oportunidade de todos viverem essa vida abundante. Então faça uma coisa: pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Esta é a moeda do reino espiritual. Não existe moeda mais valorosa do que a moeda do bem, do que a moeda do perdão. Pode ser que a dívida seja imensa, você vai com a moeda do perdão, você vai com a moeda do amor, e tudo é resolvido dentro de você. E há uma oportunidade também do outro ser restabelecido. Amar, orar. E aqui Jesus disse: se vocês fizerem assim, no versículo 45 de Mateus que nós lemos, diz assim: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. E os judeus que ouviam isso se sentiam filhos de Abraão. E Jesus está dizendo assim: se vocês agirem de outro jeito, não, vocês não são filhos. Mas se vocês agirem desta forma, entenderem o melhor, aquilo que que o Pai quis realmente dizer, quando vocês agirem assim, então vocês estarão fazendo exatamente como seu Pai que está no céu. Pois o que Deus faz? Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Próximo. Se amarem apenas aqueles que os amam, que você tem afeição, aqueles que merecem, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo, e aqui os cobradores de impostos também naquela cultura eram tidos como quem não merecia arrependimento. E é tão extraordinário, porque capítulos depois, uns 3 capítulos depois, se eu não me engano, no capítulo 9, está Jesus chamando Mateus. E Mateus era um cobrador de impostos. Mateus, para ser discípulo. E ele está fazendo o quê? Ele está dizendo que se até aquela pessoa que você acha que não merece arrependimento, se você não fizer assim, vocês estarão agindo como essas pessoas. Vocês também não encontrarão lugar de arrependimento. Mas o Senhor é esse que nos ensina a se mover de um modo diferente nas nossas relações com liberdade. E aqueles que já provaram da liberdade de soltar uma pedra, sabem que nada paga a prisão de segurar uma pedra. Se você já esteve nesta oportunidade, neste lugar de verdadeiramente liberar alguém e estender um amor cheio de graça sobre aquela pessoa com a sua ação benevolente, não afeição, você sabe o quanto isso é libertador. Você sabe o quanto isso te insere num novo nível de revelação de vida. Você sabe o quanto aquilo dentro de você provoca um movimento de águas. Que você sabe que dentro de você tem um rio que flui água. Água viva. Quem é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E cada vez que você se renuncia, né? Se você renuncia o seu ego e você de fato entende o que é a manifestação cheia de graça de Deus e você age com esse amor, você cria um movimento de águas, ela é liberada para que outras pessoas possam beber dessa fonte. Você crê nisso? Você está disposto a fazer isso? Porque não existe evangelho, meus queridos. Nós não seguiremos Cristo se nós não fazermos isso. Se nós não fizermos isso, disso uma lei na nossa vida, então nós não seguimos a Cristo. Então nós seguimos os nossos instintos. Mas quando nós decidimos seguir a Jesus, inclusive nos momentos mais difíceis, para as pessoas que menos merecem, então nós receberemos um novo nível de liberdade, de revelação espiritual, porque você é um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Eu quero ler com você a Bíblia, a mensagem, talvez você tenha ela aí, se não, eu vou ler para você. Olha como está traduzido de uma forma contemporânea esse texto. Vocês conhecem a antiga lei, amem seus amigos, e o seu complemento não escrito, odeiem seus inimigos.
quero redefinir isso. Jesus dizendo: digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que eles tirem o melhor de vocês, não o pior. Deixem que as pessoas difíceis tirem, extraiam de você o melhor e não o pior. O melhor é a resposta que você vai dar frente às acusações e às injustiças. O melhor pode ser você parar a ação do maligno. Está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, não com a força da raiva. Pois agindo assim, do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou em vocês, é isso que vocês estarão fazendo, uma restauração interior. É o que Deus faz, Ele dá o melhor. O sol aquece e a chuva que traz vida, Ele desce a todos, sem distinção, os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa vocês esperam ter? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? E aqui eu quero falar uma coisa, que o cumprimento que Jesus está falando aqui, em algumas traduções está, o que vocês farão de diferente se vocês só cumprimentarem? O cumprimento deles não era assim como o nosso. Oi, tudo bem? A paz do Senhor, alguns falam assim, né? A paz do Senhor, graça e paz. Não era esse. O cumprimento dos judeus era uma oração falada. Quando eles falavam shalom, que era paz, eles estavam, na verdade, declarando prosperidade sobre aquela vida. Ele estava declarando que toda a vida dele era realinhada com Deus. Ele estava amplamente, é uma palavra que amplamente é uma oração. Então, o que eles faziam? Eles não desejavam shalom para todos. Era só para aquelas pessoas que realmente, nos olhos dele, mereciam o shalom, mereciam ser abençoados. E aqui Deus contrapõe com a oração, por isso que ele diz, ore. Então, você quer uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que eu quero dizer é: cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Preparados? Um novo modo de viver, isso é nascer de novo. Uma nova maneira, uma nova configuração. Há aqueles que dizem: você é um bobo, você é uma boba que deixa tudo para trás. Não, eu sou livre. Eu sou, na verdade, beneficiado por Deus, porque eu sou chamada a viver em liberdade e a libertar aqueles que estão presos. Esses somos nós. E aqui eu quero concluir. Amar os inimigos é mais do que nos relacionarmos bem com alguém, com o inimigo. É antes não nos permitirmos ficar presos na maldade, agindo como alguém age conosco. E hoje eu queria que você pensasse sobre isso. Você está preso em alguma maldade que fizeram com você? Responda sim. Você está preso em alguma maldade que fizeram com você? Porque se você está preso nessa maldade, essa maldade está gerando morte sobre você e sobre alguém. É hora de largar essa pedra. Amar os inimigos nos fala que a gente pode, por conta do Espírito Santo, pagar o mal com o bem. A gente pode. Como eu posso fazer isso? Você tem o Espírito Santo dentro de você, seja criativo. Ore. Beneficie da maneira que Deus colocar no teu coração de fazer. Coloque brasa viva na cabeça do outro. Amar os inimigos é decidir não permitir que ele nos torne malvados, mas a gente vence o mal assim. Amar os inimigos é decidir fazer o bem a todos os que precisam de nós, inclusive os que não merecem, porque a linguagem do reino é amor. E aqui eu me lembro quando o publicano acessou Jesus ali, ele disse: Jesus, qual é o principal mandamento? E aí, naquela conversa, Jesus resume 2 mandamentos principais. E quais são eles?
Mais forte, gente, que isso daí é importante. Amar a Deus sobre todas as coisas fala: eu saio do lugar de governo da minha vida, do controle da minha vida, e eu desejo, Senhor, ser abraçada por esse amor e viver agora a partir das suas configurações. Eu desejo morrer para mim, Senhor, que meu ego saia desse lugar, que esse amor, essa afeição, esse desejo de idolatrar as minhas afeições, os meus desejos, Senhor, eles não estão mais no lugar de domínio na minha vida. Eles precisam se submeter ao governo de Jesus. Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus acima de mim mesmo. É amar a Deus acima dos meus próprios ideais. É mesmo sem eu entender como é que será possível vencer isso. É largar diante do Senhor a idolatria do meu ego, porque a idolatria do meu ego aprisiona a mim e aprisiona alguém e outros. A idolatria do nosso ego traz morte, perpetua o mal no mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Ele no lugar, como a gente tem falado tanto aqui, né, na igreja, é colocar Ele no lugar mais alto. O trono e o governo é dele, e a gente está disposto a amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. E como é que eu amo? Fazendo aquilo que você gostaria que fizessem por você, porque você também já falhou com muitas pessoas, não é? Quantas vezes na sua mesa não teve pão do céu? Teve pão embolorado que contaminou outras pessoas. Quantas vezes você já disse algo que não deveria? Você também já traiu, você também já fez. E aí você para, você se arrepende. E o que você quer encontrar? Perdão. Seja capaz então de estender esse mesmo amor que você quer e deseja para o outro, para que você e ele vivam livres, porque essa é a linguagem do reino de Deus. O amor de Deus nos faz livres. É assim que eu e você vencemos o mal, pagando o mal com o bem e tendo nosso coração expandido com o amor e a graça do Senhor. Amém? Essa palavra, ela é de ensino, ela é de instrução. E antes de eu trazê-la, eu disse: Senhor, é esta palavra mesmo que o Senhor deseja? Sim, é essa palavra que eu desejo. Os meus filhos precisam aprender a linguagem do meu reino. Cristo está às portas. Ele está às portas. E Ele vai levar aqueles que decidiram se inclinar para o seu governo e para o seu reino. Estenda o máximo de amor que você pode ao mundo. E deixa Deus trazer sobre as outras pessoas, as pessoas que te fazem tão mal, uma oportunidade de arrependimento. Você pode fazer isso.